Está começando mais um Põe Pra Jogo. E nessa edição vamos falar sobre jovens, alienação e política. E para conversar com a gente sobre isso, temos a filósofa Márcia Tiburi e Carlos Eduardo Nunes Ferreira, pró-reitor de graduação da Universidade Veiga de Almeida. E para a gente começar, vamos ouvir uma pergunta de uma participante do programa. Hoje em dia, com esse grande número de fluxos de informações que temos com facilidade nas nossas mãos, até que ponto isso pode contribuir para a alienação de um jovem? Márcia, essa questão da alienação é uma questão que vem há muito tempo, já desde a TV, dos outros meios de comunicação. Você acha que hoje na internet isso acontece bastante ainda? Então, essa questão vem há muito mais tempo, muito antes da internet, né? Se a gente pensar que a discussão da alienação nasce, pelo menos, se situa historicamente no século XIX, então a coisa vai muito longe. Agora, é claro que com os meios de comunicação de massa, digamos que tudo isso se intensificou. Aliás, o século XIX é o século da invenção do cinema, da fotografia. E a televisão surge só no século XX, nos anos 50, mas deriva dos meios audiovisuais mais antigos, né, do próprio rádio, que já existe há mais tempo. Então, a internet contribui para isso, sim. À medida que a gente tem informação demais, que a gente encontra coisas demais, digamos assim, informações demais no sentido de que é muito conteúdo que não pode ser digerido sem um tempo de reflexão. Muito conteúdo em pouquíssimo tempo. Acho que a gente pode fazer uma diferença entre informação e conhecimento. O conhecimento não seria alienado, mas o que é conhecimento? Conhecimento é uma coisa que envolve pesquisa, estudo, atenção, a seriedade, portanto, um tempo de trabalho, inclusive o trabalho psíquico, que é o trabalho da atenção em relação aos objetos que a gente quer investigar. Mas a informação pode ser simplesmente o que se lançou na nossa frente. E nesse sentido a gente vive mesmo uma compulsão social, uma compulsão tecnológica, e nós contribuímos para isso. Quer dizer, a gente recebe uma notícia, nem sequer lê e passa adiante. Isso alienação é um nome até bonito para isso, né? Porque isso é uma irresponsabilidade, além de tudo, mas a gente faz isso, as pessoas fazem isso, os jovens fazem também. E, Cadu, no âmbito da faculdade, aqui dentro, o jovem que vem para estudar, você vê esse jovem praticando esse tipo... A gente pode até usar a questão do conhecimento da informação. Você vê um jovem bem informado, mas com pouco conhecimento? Vejo, mas eu tenho duas preocupações em falar o jovem, né? Porque eu acho que é um grupo muito complexo, muito heterogêneo, né? Dentro de uma mesma sala de aula eu tenho diferentes jovens, né? Então eu acho que primeiro a gente tem que respeitar a individualidade e cada um na sua particularidade, né? Mas vocês falando me lembraram, né? Vocês me lembraram de quando a minha geração começou, eu via muita televisão, né? E as pessoas olhavam esses jovens, né, que veem muita televisão e tal. Hoje eu sei o mal que a televisão me fez e algum bem que ela possa ter feito. O que me assusta, que eu acho que a palavra alienação, o conceito de alienação ganhou uma outra dimensão, é o tal do algoritmo das redes sociais. Isso é que me assusta, que é que ele vai impossibilitando a troca, porque eu passo a trocar com o meu igual, com as pessoas que pensam parecido comigo, com pessoas que consomem parecido comigo. Então, e isso para mim é que é assustador, no sentido de um espaço que era para ser de construção coletiva, inclusive política, né, acaba se tornando um espaço, em alguma medida, de separação de pessoas iguais, cada um no seu grupo, né? Então, quer dizer, uma ferramenta que teria um potencial enorme para exatamente gerar o debate, o diálogo, né, acaba, por esse misterioso algoritmo, né, me trazendo aquela informação com que eu já concordo, o que para mim é uma grande perda de oportunidade das mídias sociais, por exemplo. A gente teve durante muito tempo, a TV fornecia um conteúdo para a gente assistir. Hoje, com a internet, eu vou citar a TV por ser um dos grandes influenciadores de boa parte da geração. A internet oferece o jovem, a pessoa, a pesquisar, a sair da sua zona de conforto. Márcia, você acha que o jovem, mesmo tendo essa oportunidade, ele costuma sair da zona de conforto, ou ele ainda anda consumindo aquilo que ele conhece e aquilo que ele aceita para ele mesmo? Eu também acho bem legal a gente pensar assim na heterogeneidade
como o Carlos Eduardo colocou, a singularidade dessas pessoas todas. E hoje, talvez, os meios de comunicação, a mídia, né, como a gente diz, talvez tenha configurado, vamos falar assim, entre aspas, mídias, grupos de pessoas, e talvez não exista mais tanta diferença em função simplesmente da idade. Essa questão dos algoritmos, né? O algoritmo da internet que faz todo mundo ficar dentro de uma bolha, por exemplo, faz com que se crie, na verdade, o que é a bolha? A bolha é mais grave do que a gente imagina, porque a bolha é espectral. Então, não é que a gente fique dentro da bolha, interagindo dentro da bolha. Na verdade, a gente não interage nem dentro da bolha. Então, nós três curtimos os mesmos livros, mesmos filmes, mesmos assuntos, mesmo campo, porque, sei lá, somos das humanidades ou coisa parecida, e nós ficamos fechados ali, mas mesmo entre nós não existe uma interação. Então, nós também não dialogamos, nós também somos, digamos, subjetivados de maneira espectral, ou seja, como se a gente tivesse virado um simulacro disso tudo, mas isso não entrou em nós, isso não foi introjetado num nível de elaboração, de reflexão, que faça a gente mudar o nosso jeito de pensar, de agir, que nos transforme, enfim. Eu acho que o grande problema, talvez um dos grandes problemas, seja justamente esse caráter fantasmagórico, espectral dessas redes. E por onde que a gente vai conseguir sair disso? Aí eu sou daquela ala dos revoltados analógicos, sabe? Eu curto aula presencial, encontro para ler livro que não é digital, construir uma vida assim, de encontrar mesmo com as pessoas, de fazer coisas materiais, concretas, físicas, de promover diálogos muito reais e muito dentro dos nossos limites corporais também, daquilo que a gente pode, sabe? Então... E isso vem para o que você me perguntou, que eu não te respondi a princípio, que é o papel da universidade. Eu acho que esse é o novo papel da universidade, possibilitar isso que a Márcia tá falando, né? Desse encontro. Né? A gente pode então falar, o indivíduo, ele tem se tornado uma pessoa um pouco individualista, a gente pode chamar assim, ele está um pouco mais individual. Mas também tem uma questão da vaidade, a questão da rede social permite a pessoa também ser conhecida, a pessoa expressar sua opinião e ter um certo grupo de seguidores. Vocês acham que a questão de você... É como a TV, como o jornalismo que tem o furo, o jovem expressar sua opinião e ela ter uma repercussão muito grande, isso tem gerado uma questão de discurso de ódio, a gente pode assim chamar, discurso moralista, em questões políticas, em questões da sociedade. Isso tem perdido um pouco esse fundamento de tentar captar um pouco mais a essência da cultura e tudo mais? Pois esse é um outro assunto, acho que imenso, porque nós podemos dizer que a camada mais jovem da população age dessa maneira, mas as pessoas agem dessa maneira porque elas, na verdade, qualquer pessoa, em qualquer idade, em qualquer grupo, age sempre em função das potências dos meios, as potencialidades dadas pelos meios de comunicação. A televisão faz você agir de um determinado modo e as redes sociais de um outro modo. O telefone no qual você fala para trocar uma ideia com seu amigo faz você ser diferente do que você é quando está fazendo uma comunicação apenas pelo WhatsApp. Então, os meios, eles carregam potências subjetivadoras, digamos assim, né? Você vai ser alguém diante do computador, diante de uma pesquisa, digamos, profunda que você está fazendo num livro, na biblioteca, ou com as pessoas na rua, ou no laboratório. Você vai ser outra pessoa em função daquilo que você está fazendo concretamente e da forma como você está acessando informação e conhecimento. Então, nós somos subjetivados por esses meios, aí é que está o problema. E, nessa época, o ódio, que é um assunto também muito complexo, ele é um afeto que transita e que é usado pelas pessoas dentro de um jogo de linguagem. Eu acho que é muito um jogo de linguagem, não é nem que as pessoas estejam sentindo isso. Elas estão sendo movidas por esse algoritmo do ódio, vamos dizer assim. E a gente teve, durante a ditadura, jovens que foram às ruas manifestar contra a ditadura. A gente teve também apoiando as diretas já nos anos 90 para o impeachment do Collor. E a gente também teve pro impeachment da Dilma. Vocês acham que hoje o jovem, ele é um jovem ansioso e quer fazer parte da história? Por isso que a gente vê muito essas manifestações, essas reuniões, e às vezes sem esse conhecimento, sem esse aprofundamento, vamos colocar a política agora, sem se aprofundar politicamente, sem entender o que um impeachment ou que uma nova eleição pode causar tanto para a economia, quanto para a sociedade, quanto para o funcionamento social. Só assunto fácil que você nos coloca. É uma boa pergunta. Eu posso voltar só um pouquinho enquanto eu penso nessa? Claro. Né? Por exemplo, o que a Márcia falou,
todos usamos, né, imagino que todos usamos o WhatsApp, por exemplo, né, e o próprio Facebook, mas ali não tem o diálogo, né? Eu falo o que eu quero, te envio a mensagem, espero para ver se você vai responder, não sei que tom você está falando aquilo, né? A não sei que seja um áudio, enfim, né? Mas então essa interlocução que eu acho que sim, ela está prejudicada, né? Não existe esse sincronismo entre eu falar, ouvir, olhar no seu olho, ver qual é o tom da sua voz e a gente interagir naquele momento exato, tá? Então acho que nesse ponto existe uma involução sim, né? E tal. Em relação a, você falou do jovem que se expressa na rede social, eu só, por exemplo, o que você acabou de falar, né? Isso poderia estar sendo usado para gerar uma movimentação política, e ele é muito usado para consumo, né? Quer dizer, aquele youtuber que tem não sei quantos seguidores, se usar um brinco, aquela youtuber, usar um brinco assim, ou não sei, as empresas começam a procurar essas pessoas para vender coisas e não por exemplo, né, você poderia ter lideranças políticas jovens usando essa potência do YouTube, né? O que, em relação à participação política desse jovem, né, eu acho que também vou voltar ao tema do algoritmo, né? Existem causas comuns que elas não vão para a rua de forma articulada, porque quem está num algoritmo vai num dia, quem está no outro vai no outro, e somos todos contra determinada causa, né? Então, não é mais a causa, é o grupo a bolha que eu estou inserido, que se ela for para a rua naquele dia por causa daquele tema, eu vou, senão eu não vou na do outro, entendeu? Estão falando de polarização, mas eu acho que é até mais do que polarização, né? Essa bolha que a gente falou antes, né? Isso sim, eu acho que é um problema, porque eu acho que o jovem sempre vai querer, se ele não quiser mudar o mundo, alguém já disse, ele não é jovem, né? E tal, enfim, isso é bonito. A gente precisa disso, né? Porque por uma questão até física, depois você se cansa um pouco, né? E tal. Outro dia eu falei, poxa, eu vou para a rua de novo. Você falou em direta já, né? Eu falei, pô, eu vou ter que ir de novo pedir isso, né? Tem gente mais jovem que pode ir para pedir isso, né? Vamos ouvir agora mais uma pergunta de outro participante. Eu percebi que nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, os jovens estavam muito mais engajados em saber as propostas e os supostos presidentes que seriam eleitos pelo país. Já no Brasil, eu não vejo isso. Eu vejo que os jovens, eles apenas reproduzem o que já está escrito na internet e compartilham, sem ao menos saber a verdade sobre o assunto. Isso seria uma descrença ou uma alienação da parte dos jovens em relação à política brasileira? Nossa, é muito complicado também dizer isso com base no que a gente está vivendo hoje. Há muita pesquisa sobre a cultura jovem, sobre a cultura política jovem também, e há também essa evidência dessa separação, né, entre a esquerda e a direita, que são dois termos que voltaram a fazer parte do nosso vocabulário não faz muito tempo. Então, há muita gente interessada em política, muita gente interessada em sociedade, pesquisando, estudando e, de fato, nós podemos dizer que existem jovens muito alienados, mas existem jovens também bem interessados e não alienados, que não estão seguindo, digamos, esse caminho. Aliás, alienação é um conceito complicado, porque a alienação, ela às vezes é usada até de um jeito contraditório, mas digamos assim, que alienado é aquele que está separado dele mesmo, ou profundamente separado de si, do seu próprio corpo, da sua consciência, separado da sociedade na qual vive, separado do cosmos, separado da natureza. Ele está separado de alguma coisa, ele está às vezes separado do seu próprio trabalho. E agora, essa camada da população, digamos que hoje em dia tem entre 18 e 25 anos que está entrando no mercado de trabalho, essas pessoas, elas também são herdeiras de um legado de classe, vamos dizer assim. Então, os jovens que são da classe trabalhadora, os jovens assim que se criaram, por exemplo, no Brasil, do governo, por exemplo, dessa certa esquerda que teve no Brasil também, esses jovens são diferentes dos jovens da classe média alta, que tem outra perspectiva de vida e que colocam, evidentemente, sempre os seus interesses na frente, né, das questões sociais. Então, eu só queria colocar isso porque eu acho que a gente precisa tomar bastante cuidado, porque não dá para dizer que a juventude é alienada.
Quem são os jovens? São essas pessoas que estão soltas por aí, buscando viver, buscando entender a vida. Acho que na nossa geração, eu sempre falo, eu tento realizar as promessas, a essa altura do campeonato, agora que eu já virei tia, eu olho para trás e penso, eu tento realizar as promessas que eu prometi para mim mesma quando eu era menina. Exatamente. Então eu devo à jovem que eu fui alguma coisa que eu tenho que realizar hoje. Talvez se as pessoas pensarem assim, se elas conseguirem pensar dessa maneira, talvez seja bom para elas, independente da idade que elas tenham. Todo mundo que tem a nossa idade já foi jovem um dia, né? Então, acho bacana pensar isso. Mas sem confiar muito que exista tanta juventude alienada, existe sim, mas em função de interesses e de um legado de classe, de um legado também racial, de um legado talvez até de gênero. Mas existe também muito jovem, muito adolescente, muita gente muito preparada, se preparando, estudando muito, muito preocupada, muito ligada no que está acontecendo hoje. Eu posso me permitir, né, eu esqueci o nome da aluna que fez a pergunta, né, mas eu não tenho essa mesma informação que ela tem. Tá? Eu vou trazer alguns, inclusive em relação às juventudes de outros países. Né? Por exemplo, o Donald Trump, né, que ela citou, ele só foi eleito porque os jovens não se mobilizaram a ponto de neutralizar uma força reacionária que vinha do interior dos Estados Unidos. Né? Então não votaram, não se mobilizaram a ponto de anular, foi até no voto nominal ganhou, né? Ele perdeu, não é isso? Né? Mas a regra era aquela, né? Ele soube trabalhar na regra deles, enfim. Mas se houvesse essa mobilização toda lá, né? Talvez ele não tivesse eleito. E o Brexit, para mim, é o caso mais claro disso. Né? Os jovens a grande maioria era contra, não foram votar porque acharam que o jogo estava ganho e todo mundo acordou, né, surpreso com aquela decisão que veio dos mais velhos. Né? Aqui no Brasil eu tenho uma leitura diferente, a gente pode, numa universidade, né, pesquisar os dados, mas a leitura que eu tenho é que boa parte das pessoas da nossa geração não foi votar aqui na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, né? E os jovens sim se mobilizaram, né? Boa parte pelo candidato até que não ganhou, né, na eleição, mas eu vi muitos jovens mobilizados aqui no Rio de Janeiro, né, por um ideal, pela agenda, essa agenda, né, que eu acho que a gente se comprometeu lá atrás e tenta cumprir e o mais, eu acho que torna a nossa geração um pouco assustada hoje, é que a gente vê essa agenda se confirmando a base de muita discussão, muita luta, né? Era uma agenda progressista que estava em pauta e em curso e que agora se vê ameaçada, mas eu discordo um pouco o que eu assisti, né, nas últimas eleições no Brasil e acompanhei do Brexit e dos Estados Unidos, me diz o contrário, que talvez o jovem que está mais aqui na universidade e aqui no Rio de Janeiro, talvez ele esteja mais politizado que o jovem americano ou britânico ou até o francês, que também não foi à urna, né? E então, não sei, vamos ver, vamos procurar os dados para confirmar ou não essa percepção da aluna. Vamos ver outra participante? Os jovens que praticam intolerância nas redes sociais, que expõem suas opiniões de forma agressiva às vezes, isso é considerado uma alienação? Eles têm uma alienação sobre o assunto política ou eles estão mesmo agressivos e querem expor a opinião de qualquer forma, agredindo mesmo? Alienação é um tema bem polêmico. Você confere a resposta na segunda parte.